Olá pessoal, tudo bom? Vamos bater um papinho? Vou fazer uma pergunta para vocês. A vida humana. A vida humana, a gente costuma dizer que a vida humana não tem preço, não tem valor. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: existe como você classificar a importância da vida humana? Ou seja, existem vidas que valem mais do que outras? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que eu estou fazendo essa pergunta? É obviamente que eu estou pegando esse gancho no ocorrido recentemente. Eu estou dizendo recentemente porque eu não sei quando é que eu vou colocar esse vídeo no ar. Pode ser que quando eu for colocar esse vídeo no ar já faz algum tempo que ocorreu. Mas enfim, o tema é universal. O tema não se esgota, não é um tema datado. Eu estou falando, evidentemente, do assassinato que houve da vereadora do Rio, Marielle, e do motorista dela, Anderson. Por que eu estou falando isso? Porque houve, obviamente, uma comoção nacional. Por que houve uma comoção nacional? Houve uma comoção nacional porque era uma vereadora do PSOL, era uma vereadora de um partido de esquerda, onde você tem toda a militância dos artistas, dos cantores, dos atores, daquela gente toda frufruzenta da Globo, que obviamente vão usar todas as suas mídias, TV, rádio, Facebook, Instagram, Twitter, caralho, a quatro, para fazer todo um escarcéu, né, para paralisar o país. Por quê? Porque mataram uma vereadora do PSOL. Os caras estão cagando pro motorista que morreu junto. Então assim, por aqui eu já estou colocando a repercussão da morte dela em relação à morte do motorista já coloca que a vida dela é muito mais importante que a do motorista, porque do motorista os caras nem falam. Na maioria das reportagens é o motorista dela que morreu. Os caras não sabem nem o nome do motorista dela que morreu, que é o Anderson. Foi o Anderson. Motorista não importa, motorista não é militante do PSOL, motorista é só um coitado que estava lá dirigindo o carro. Ela é a grande estrela. E como a gente já sabe, porque a gente viu o Lula no funeral da esposa dele, a esquerda usa funerais para fazer militância política. O Lula usou o funeral da esposa dele, porque ele estava sendo acusado na época, não tinha sido julgado ainda, dos processos que ele responde até hoje, já foi julgado por um. E assim, imputando a justiça por conta da investigação da Lava Jato e da acusação da promotoria e do judiciário que está julgando o caso dele, por conta dessas pessoas, a mulher dele morreu. A mulher dele é uma vítima, coitada, é uma vítima, assim como ele também é uma vítima. Ou seja, a esquerda costuma usar cadáveres para levantar bandeiras, porque o que importa, eu já disse aqui em vários vídeos, vou continuar dizendo, o que importa para a esquerda não são se as pessoas vivem ou se as pessoas morrem. A esquerda está cagando para as pessoas que morreram. Elas não se importam com isso. O que elas importam é o seguinte: como é que a gente pode usar politicamente essa morte? Morreu uma militante nossa. Ok, não tem problema. Como é que nós vamos usar isso para fazer o nosso movimento aparecer? Então nós vamos usar isso, evidentemente, porque mas toda a esquerda é contra a intervenção militar no Rio. Por quê? Porque a intervenção militar no Rio, o grande objetivo dele é limpar os morros dos bandidos, traficantes e tudo mais. E a gente sabe que os bandidos estão de mãos dadas com a esquerda. A esquerda é patrocinadora mundial dos bandidos. Lenin era assaltante de banco, o grande líder da Revolução Russa era assaltante de banco. Tá certo? Então, vocês veem aí aquele Battisti, aquele italiano que é condenado por homicídio na Itália, está aqui sob a guarda, desde a época do governo Lula, está sob a guarda ele é perseguido político na Itália. Ele foi acusado de homicídio e o governo brasileiro trata ele como perseguido político. Por quê? Porque ele é da esquerda. Fosse alguém,
algum membro de uma ditadura de direita que tivesse matado alguém de esquerda, nossa, estava extraditado na mesma hora, jogavam os tubarões. Mas quando é bandido, assassino de esquerda, aí vira ídolo. Lá, o Che Guevara, o Marighella, aquele filho da puta daquele Wagner Moura, militante do PSOL do caralho, que ama Cuba, mas vai morar em Los Angeles, tá aí, arrumou não sei quantos milhões de incentivos da lei fiscal, da lei Rouanet, para levantar dinheiro para fazer um filme para idolatrar Marighella. É essas porras que eles gostam. Eles gostam de exaltar bandidos. Então, voltando ao caso da Marielle, ela não, obviamente que ela tem culpa por conta das posições que ela tomava. Ela era contra você armar a guarda civil, ela era a favor de bandidos, ela era contra, a favor do desarmamento, é, querendo tirar as armas da população e deixar as armas só nas mãos dos bandidos. O PSOL é aquele partido que o Marcelo Freixo, na eleição passada para prefeito do Rio, dizia que o problema da segurança pública do Rio é muito simples, basta você iluminar as ruas. Com as ruas iluminadas, pronto. O bandido não mata mais ninguém, o traficante não mata mais ninguém. Essa é a cabeça desses dementes da esquerda. Evidente que uma parte é demente, uma parte é absolutamente psicopata. E outra parte é absolutamente idiota, porque acredita nessas besteiras. Então, a morte dela simplesmente uma chance que o PSOL e o resto da esquerda resolveu agarrar com unhas e dentes, porque a esquerda está na merda, né? Depois das desgraças do governo PT, a esquerda está na merda. Hoje em dia ninguém gosta da esquerda, tirando os psicopatas e os idiotas. Fora isso, ninguém mais segue a esquerda. Ninguém quer mais a esquerda. Então, o que eles precisam fazer? Bom, morreu uma. Vamos usar essa comoção das pessoas, porque as pessoas se comovem quando ocorre um assassinato assim. Todo mundo é humano, ninguém quer que as pessoas morram. Então vamos pegar essa comoção que está por baixo da morte da vereadora e vamos tentar agarrar isso aí para a gente usar nossas bandeiras. Aí para a gente dizer que a intervenção não presta, ela foi morta por policial, porque ela combatia policial corrupto, porque ela disso, daquilo. A gente não sabe. As investigações ainda não terminaram. A gente não sabe ainda quem matou ela, por quê, quando, onde. Aliás, quando e onde a gente sabe. A gente não sabe o motivo e quem foi. A gente não sabe. O Rio de Janeiro é uma terra sem lei, sem ordem, porque os morros estão no meio da cidade toda. Então você pode estar andando na praia e tomar um tiro. Você pode estar indo numa padaria e tomar um tiro. Você pode estar indo num restaurante e tomar um tiro. Não dá pra você saber se esse tiro veio de polícia, se esse tiro veio de miliciano, que é bandido, se esse tiro veio de traficante, se foi briga de quadrilha. Não dá pra saber de onde é que veio enquanto não tiver a investigação. Então, essa militância de esquerda já chegar e acusar a polícia, evidentemente que eles estão usando o assassinato dela como militância. Estão usando o assassinato dela para justificar a intervenção que eles não queriam que ocorresse. Agora, aquela pergunta inicial que eu fiz, quanto é que vale uma vida, tem mais um outro dado. No Brasil morrem entre 65 mil e 70 mil pessoas por ano por homicídio. Homicídio significa assassinato. Não estou falando de ataque cardíaco, de câncer, de gente que morreu porque caiu de cabeça no chão da escada. Estou falando de assassinato. Homicídio é assassinato. 65 a 70 mil pessoas por ano. Veja se alguém do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, dessas porras todas da esquerda, vê se eles falam alguma coisa sobre isso. Vê se eles levantam a voz para defender essas pessoas que morreram. Não, não. Agora, a Marielle era mulata. Mulata, desde que eu aprendi na escola, é cruzamento de branco com negro. Hoje em dia diz que você não pode chamar de mulato porque é preconceito. Bom, eu aprendi assim: cruzamento de branco com preto é mulato. Ela era mulata. Então, que seja negra, não importa. Então, e era feminista e era lésbica. Então, assim, ela tem as três bandeiras principais dos partidos de esquerda.
bandeira de raça para dividir as pessoas, o nós contra eles, negros contra brancos, brancos contra índios. O feminismo, homens contra mulheres, são todos inimigos, tem um monte de lei para gerenciar o troço aqui, senão homens e mulheres convivem juntos desde que chegaram ao mundo, muito antes de existir essa merda dessa esquerda. E ninguém se matava. Agora esses idiotas acham que você precisa criar leis para impedir que homens e mulheres se matem. É claro que tem loucos, homens loucos que batem em mulheres. Bom, tem homens loucos que batem em homens, tem mulheres loucas que batem. Mas aí é o ser humano que é louco. Não existe uma guerra entre homens e mulheres, mas esses caras fazem questão de dizer que existe, para criar uma divisão. Dividir para conquistar, dividir para conquistar. Vamos criar o caos na sociedade, todo mundo é inimigo de todo mundo, então a gente vai criar 1 bilhão de leis, 1 bilhão de funcionários públicos, de burocracia, para tomar conta do Estado, para comer 1 milhão de impostos, para dominar a porra toda. Daqui a pouco tem lei para dizer que horas você pode cagar na sua casa, se é às 7 da manhã ou se é às 8 da noite. É assim que funciona. E a terceira causa é lésbica, militante GLBT, GX, GQ, CLI, CLACLU, essas porra todas, essas siglas que muda, cada 5 minutos muda essa merda. Então é isso. Vão aproveitar essas três bandeiras. Mataram porque é negra, mataram porque é feminista, mataram porque é lésbica. 70 mil pessoas morrem todos os anos. No Brasil, pretos, brancos, índios, mulheres, homens, velhos, novos, gays, não gays, lésbicas, héteros, homos, todo mundo morre. Por que todo mundo morre? Todo mundo morre porque o país é um país de bandidos. Os bandidos fazem o que quiser, o que querem nessa bosta aqui. A lei penal é uma merda. A lei penal favorece todos os bandidos. O crime compensa aqui. Então os bandidos matam à vontade. De 6 a 8% somente dos homicídios são concluídos. Ou seja, de 70 mil homicídios, 6 a 7% somente você descobre quem é o culpado e leva esse culpado a julgamento. O que não quer dizer que o cara vai ser culpado, tá? Mas pelo menos 6 a 8% vai a julgamento. O que significa dizer que de 92 a 94% ninguém sabe nem quem matou, não tem solução o crime. Então o Brasil é terra de ninguém, é terra de bandidos, é terra de homicidas. Então uma mulher que morreu, você querer culpar já de imediato a polícia, é evidente que é uma bandeira política. Quantas mulheres negras, feministas e lésbicas morreram esse ano? Um monte, milhares talvez. Mas não eram militantes do PSOL, então não saíram na Globo, não saíram em todos os jornais, todo aquele frufru, mutadinho. É por isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a morte dela é justificada e não estou dizendo que a morte dela não deva ser lamentada. Toda morte deve ser lamentada. O que eu estou dizendo é o seguinte: por que você chora? Por que eles choram a morte de um? Ou usam, na verdade usam como palanque, é o que eu disse. Mas vamos dizer que eles chorem. Vamos fazer de conta que a gente acredita que eles estão chorando a morte de um. Se você tem 70 mil que morrem e eles não abrem a boca para os outros 70 mil, então essa vida tem mais valor que as outras. Tá certo? Você já viu algum programa especial da Globo? Qualquer programa da Globo, desde a merda da manhã até a noite, qualquer programa que você queira da Globo, fazer um programa especial sobre 70 mil homicídios que ocorrem no Brasil, causas, motivos, entrevistar as pessoas para saber por que isso acontece. Vocês já viram alguma vez isso? É claro que não, eles não estão interessados se o brasileiro morre 70 mil brasileiros por ano. Eles estão interessados se morre uma vereadora do PSOL. Não pode. Agora veja se esse povo da esquerda está interessado em resolver a morte do Celso Daniel. Não está, né? Foi abafado. Morreram 12 pessoas ligadas ao caso, inclusive o próprio cara que comandou o sequestro, que foi colocado numa penitenciária pelo Tuma Júnior, porque ele ia fazer delação premiada e no dia seguinte ele foi morto. Morreu o garçom da churrascaria, morreu todo mundo, todos os envolvidos no caso morreram. Até o cara que morava junto com o garçom morreu também. Todos eles morreram.
os líderes da quadrilha do Pantanal de Diadema, os líderes da quadrilha do Dionísio, que foi o cara que saiu da cadeia para fazer o sequestro, morreu todo mundo. Queima de arquivo total. E o Valério, aquele Marcos Valério, o publicitário do esquema do Mensalão, disse que tinha o Ronan Maria Pinto, que comprou o Diário do Grande ABC, é um empresário de ônibus ali de São Caetano, que estava chantageando o PT, o Lula, Zé Dirceu, porque sabia que eles tinham que assim foi o PT, foram membros do próprio partido, do próprio esquema corrupto do PT da prefeitura que mandou matar o Celso Daniel. E todo mundo sabe disso. Tem o livro do Silvio Navarro que narra tudo isso, tem o próprio livro do Tuman, Assassinato de Reputações, que narra isso. Todo mundo sabe que ele foi morto exatamente por estar tentando acabar com essa parte dessa corrupção. Não que ele estava tentando acabar com a corrupção na prefeitura de São Caetano. Ele aceitava a corrupção, porque ele aceitava que se roubasse para o partido. O que ele não aceitava é que os caras roubassem e botassem no bolso. Porque o PT, algumas pessoas do PT têm essa ética torta. Eles acham que se a pessoa roubar em benefício dela, para ela, não pode. Mas se ela estiver roubando dinheiro público para repassar para o partido, aí pode. Ou seja, é o roubo seletivo. Se você está roubando para mandar para o partido, tudo bem. Se você está roubando para pôr no seu bolso, não. Aí você é antiético. Olha a ética pervertida e torta dessas pessoas. E o Celso Daniel pegou isso. Ele pegou gente na prefeitura ali, que Clóvis Carvalho, Klinger e outros caras lá que estavam envolvidos com essa máfia do transporte. E eles estavam arrecadando para o partido e desviando uma parte para o bolso deles. E ele foi morto por causa disso. E obviamente foi tudo abafado. O próprio Romeu Tuma diz que tiraram a investigação da mão dele. Levaram para um outro departamento, foi para cá, para lá. No final acomodaram, ninguém foi preso. Os principais líderes do negócio foram todos eles assassinados. Pronto, foi abafado. Cadê a esquerda levantando bandeira para saber o que é os responsáveis pela morte do Celso Daniel? Não tem. Eles não querem que seja, que seja descoberto o responsável. O responsável está entre eles. Então, assim, lamentar a morte das pessoas, a gente lamenta, como pessoas de bem. Todo mundo lamenta a morte de uma outra pessoa de bem. Agora, endeusar mortes, assassinatos, fazer palanque em cima de covas para levantar bandeira política, é só a esquerda que faz isso. É só a esquerda que faz isso. Então, respondendo aquela pergunta inicial, evidentemente que para a esquerda, vidas têm valores diferentes. Se é uma vida deles, vale mais do que a vida de uma pessoa como eu e você. E mesmo uma vida deles sendo morta, aquilo ali vale muito mais como palanque político para alavancar as suas ideias do que para lamentar a morte das pessoas. Você vê as fotos no Instagram, das redes sociais, estão lá todos os carinhas de preto, todo mundo rindo, sabe, feliz, sorridente. Ninguém está de luto ali. Estão aproveitando aquele movimento da morte dela para levantar a bandeira política, para pregar comunismo, para dizer que eles são maravilhosos, que eles têm que estar no poder, que eles defendem as pessoas de bem. É isso. É só isso. Não tem nada além disso. É só isso mesmo. Então, finalizando, para você e para mim, que somos pessoas de bem, a vida humana é sempre preciosa. Não tem vida humana que tenha maior valor uma do que a outra. Para a esquerda tem. Todo aquele cadáver que ela puder usar politicamente para um palanque das suas ideias assassinas, as ideias que mataram mais de 100 milhões de pessoas no século passado, toda morte desse tipo para eles é sempre explorada. Porque eles não têm vergonha, eles não têm caráter, eles não têm moral, eles não têm absolutamente nada. A única coisa que eles têm na cabeça é essa ideologia assassina de que vale tudo para implantar o comunismo. Inclusive usar cadáveres, matar pessoas e tudo mais. Não tem problema. O importante é a ideologia. E os idiotas úteis, evidentemente, que são os que estão ao redor, que acabam servindo de militância imbecil. São os famosos mortadelas. Alguns pagam com mortadela, outros pagam com lei Rouanet, outros pagam com patrocínios para shows, né, dinheiros para fazer filmes e coisas do tipo.
Essa é a bosta do nosso país. Isso é que nós estamos vivendo. Infelizmente é isso aí. Tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.